Lonax protege muito mais. 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 Lonax protege muito mais.
Lonax protege muito mais. Lonax protege muito mais. Lonax protege muito mais. Lonax protege muito mais. Lonax protege muito mais. Lonax protege muito mais. Lonax protege muito mais. Lonax protege muito mais. Lonax protege muito mais. Lonax protege muito mais. Lonax protege muito mais. Lonax protege muito mais. Barro Preto, região central, tradicionalíssima aqui de Belo Horizonte. Nós vamos ter um encontro marcado toda terça-feira aqui no canal da Lonax, no canal 5G. Vamos trazer sempre convidados muito especiais, gente que faz acontecer no mundo dos negócios, no mundo empresarial, em Belo Horizonte, em Minas e no Brasil. Esse é um projeto inovador de comunicação empresarial de uma das maiores empresas do Brasil, de uma líder no mercado na produção de lonas plásticas. Você que mora em Belo Horizonte, você que mora em especial em Sarzedo, conhece perfeitamente essa marca, a marca da Lonax, líder de mercado. E para falar dessa empresa incrível que completa 21 anos agora no mês de março, ou seja, chega à maioridade, nós trouxemos a fundadora da empresa, Ivana Pontes, e sua filha, né, a Poliana Penido, né, essa dupla maravilhosa, além de mulheres lindas, são muito poderosas, muito competentes e tem uma história muito bacana para contar de mais do que empoderamento feminino, como se fala hoje em dia, de resiliência, de bravura, de uma empresa que foi criada pequena, começou pequenininha, de uma ideia lá atrás, uma empresa que ruiu literalmente, foi reconstruída, ressurgiu das cinzas e hoje ela é ponta de lança na produção de lona plástica no Brasil. Tem muita coisa para a gente conhecer, para a gente contar. Eu quero dar boa noite para vocês duas, agradecer a presença aqui no Estúdio 5G, Ivana e Poliana, né? Queria que vocês dessem boa noite para a nossa audiência que está ali, né, aflita, né, para conhecer essa história dessa empresa que todo mundo aqui em Minas já conhece bem. Boa noite, obrigado por vocês terem vindo. Boa noite, Lincoln. Boa noite, Gederson. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui para falar de algo que para a gente é muito fácil, né, Poliana, falar, porque eu sempre digo que a Lonax é para a gente um filho, né? É criação nossa,
A gente viu nascer, a gente viu crescer, a gente viu, agora está vindo, né, para maior idade. Então, é muito bacana poder falar disso. Então, é um prazer enorme estar aqui e poder falar de algo que a gente gosta muito. Poliana, Né? dá o seu boa noite para todo mundo, por favor. Claro. Boa noite a todos que estão aí do outro lado, né? Boa noite ao time aqui do Lincoln, que está apoiando esse projeto. É um projeto super bacana. A gente está inaugurando a nossa entrada no mundo digital com esse projeto Lonax Play. A gente vai inaugurar esse projeto, que é um projeto para a gente, que está todo mundo mergulhando de cabeça. Começando a contar a nossa história, né? Como é que a Lonax começou e como as tecnologias mudam, as coisas mudam, o mundo empresarial é muito dinâmico. A gente se viu nessa necessidade de estar mais perto, né? Do público, que talvez presencialmente ficaria mais difícil, né? A gente gastaria mais tempo para chegar até lá e o digital permitiu essa velocidade, né? Exponencial. E a transparência também, né? Sim, a transparência. A governança corporativa que rege as grandes corporações, né? Então, acho que a Lonax está dando um salto à frente também nessa área, né? Com essa iniciativa muito legal, né? De levar a sua informação, levar o seu interior, né? Para o lado externo e também para o seu grupo de funcionários. São 200 e quantos funcionários? Mais ou menos hoje nós temos. Mas eu quero começar lá atrás, Ivana. Vamos começar lá atrás. A Poliana vai dar uma... Poliana, nessa linha do tempo, chega um pouquinho depois. Sim. Eu queria começar lá atrás. Ivana é filha de Dona Terezinha, né? E seu Ivaldir, é um casal muito tradicional, né? Dignos representantes da tradicional família mineira. Eu sei que você teve uma educação muito rígida em casa. Do seu Ivaldir, né, que você me contou, da Dona Terezinha, que tinha muitos irmãos, né? 16 irmãos, né, Ivana? Mas você, apesar de toda a rigidez, eu sei que você também questionava um bocado, né? Eu sei que você questionou, por exemplo, uma ordem dos seus pais, do colégio, eles queriam que você estudasse no colégio, mas você queria outro colégio. Conta essa história aí, rapidamente, para que as pessoas entendam quem era a Poliana lá atrás, ainda jovem, ainda garota. A Ivana. A Ivana. Na verdade, dá para confundir as duas. Né? Até brincaram a equipe da Lonax, falou, olha, ela é Polivana, porque as duas são polivalentes, as duas se confundem. Mas me conta essa história lá atrás, Ivana, como é que foi essa educação que você teve da Dona Terezinha, que está aí até hoje, né, firme e forte. Sim. Lincoln, então, meus pais realmente eram muito rígidos, né, na nossa educação, muito exigentes e também muito organizados. Então, com tudo, com a vida financeira, com a vida familiar, tudo muito certo, muito organizado. Isso realmente ficou para a minha vida, né, uma marca muito importante para mim, assim. E essa história do colégio foi porque eu fui fazer o primeiro ano do segundo grau num colégio que era o sonho da minha mãe, que era muito tradicional na época, ainda que é o Santa Maria. É um colégio, na época era um colégio assim, com mensalidade muito alta, e minha mãe era bancária e ela trabalhava unicamente para pagar nosso colégio, para que a gente tivesse uma boa educação. E aí eu detestei esse colégio, porque assim, não era o meio que eu vivia. Ele estava acima, socialmente, ele estava acima do meu meio. Isso me incomodou profundamente. E eu quis sair desse colégio, minha mãe não aceitou, não queria que eu saísse, porque realmente ia me dar uma educação diferenciada, né? E eu falei, mãe, não quero ficar, não gostaria de ficar. Então, não quer ficar? Então, você passa no Instituto de Educação. Que era dificílimo. O Instituto de Educação era um UFMG, né? Para quem ia fazer um curso técnico, como eu fiz, né? Formação para professora, né? Que era um curso técnico. Então, era super concorrido, muito difícil. Eu debrucei nos livros e passei no colégio, no Instituto de Educação. E aí não teve saída para minha mãe, ela foi obrigada a ceder, né? E aí eu fui para o Instituto de Educação e me formei lá, né? O sonho da minha mãe era que a gente tivesse a primeira formação como professora, porque ela era professora.
Então, ela queria nos dar essa formação inicialmente para que a gente tivesse uma... Minha mãe sempre falou que as mulheres precisavam ser independentes. E ela achava que, como professora, a gente criaria uma independência jovem, né? Então, e aí você conseguiu passar? Eu passei, cursei, me formei no Instituto de Educação, né? E logo depois que eu me formei... Bom, mas eu quero falar o seguinte, que antes de me formar no Instituto de Educação e tal, e antes de trabalhar, que eu já trabalhava também, né? Desde nova, eu acho que eu tinha uns 9 anos, eu tinha um sonho de ter uma lojinha na parte térrea da minha casa. A gente morava numa casa que era até... como chama as duas casas quando são construídas? Geminadas. Geminadas. É uma casa geminada e tinha um porão. E meu sonho era montar essa lojinha de aviamentos no porão. Eu já queria uma certa independência com uns 9, 10 anos. E aí minha mãe falava, não, deixa você crescer um pouquinho, mas eu vou montar, deixa eu juntar um dinheirinho para a gente montar essa lojinha e tal. Mas logo que eu fiz 15 anos, eu consegui meu primeiro emprego, que era fazer exame de eletroencefalograma no Hospital São Francisco. Foi o meu primeiro emprego. E eu comecei a trabalhar contra a vontade dos meus pais, que meus pais até foram nesse consultório, abordaram o médico, meu pai achou que tinha uma má intenção desse médico, né? E aí chegou lá e encontrou a esposa dele, que era uma psicóloga, ela que estava lá comigo, então aí ele permitiu que eu trabalhasse lá, foi meu primeiro emprego. Depois desse emprego eu fui para uma ótica fazer Cardex. Os jovens vão saber o que é isso, mas era uma apuração de balanço, né? Das óticas, era uma rede de óticas. Antes disso, eu dei aula também, dei aula para a primeira série, fiz, né, alfabetizei uma classe. E, posteriormente, minha mãe, como bancária, logicamente, me direcionou ao banco, né? E eu, com 16 para 17 anos, eu ingressei no banco. E comecei a trabalhar no Banco de Crédito Nacional, que era um banco que depois foi encampado por outros, né? O BCN, né? BCN, exatamente. Comecei a trabalhar no BCN. E lá no BCN eu trabalhei até que eu me casei. Casou cedo? Casei cedo. Casei com 18 anos e... nessa ocasião, o meu então marido, os pais eram comerciantes, né, em Betim, e ele queria montar uma loja, comprou uma lojinha no centro, uma loja muito ruim, assim, não dava resultado a loja, um resultado financeiro. E aí nós casamos e resolvemos levar essa loja para Ibirité. Ele tinha um tio que tinha uma loja em Ibirité, que estava bem. Então, foi um sinal que lá seria um bom resultado. Nós fomos para Ibirité com essa lojinha. O que vocês vendiam lá? Olha, essa loja vendia... Ela começou vendendo tecido, só tecido. Mas aí, de tecido, nós passamos a roupa... Porque naquela época não tinha-se muito roupa confeccionada. E a roupa confeccionada, que era uma novidade no mercado, né? E calçado. E introduzimos eletrodoméstico, colchão, móveis. Era uma venda. Então, vendia-se tudo. Era uma loja interior que vendia-se tudo. Quase secos e molhados. Né? Por aí. Era tipo um armazém, né, de interior. Era quase isso. E Ibirité era uma cidadezinha, assim, com... a renda lá se baseava em horta, em pessoas, plantadores de horta. Então, eram pessoas muito simples, assim, e muito amigas. E ali eu achei o meu lugar. Eu amo Ibirité, eu falo que parece que eu nasci em Ibirité, de tanto que gosto de Ibirité. Eu tenho grandes amigos em Ibirité, meus filhos nasceram em Ibirité, todos nasceram em Ibirité. E ali eu comecei minha vida, né, a empreender, vamos dizer assim. Ali eu comecei a empreender. Então, aquele sonhozinho com 9 anos da loja de aviamento, você conseguiu realizar com 19, 20 anos? 18 anos. 18 anos. Ele tornou realidade. Quer dizer, essa semana até uma pessoa me perguntou, você planejou alguma coisa? Eu me lembrei, posteriormente eu me lembrei disso, que eu não planejei, mas na verdade eu tive esse sonho de ter uma loja, né, uma lojinha,
que depois ele veio se tornar realidade, né? Com o percurso da vida, ele veio se tornar realidade. Era um né? sonho de empreender, De né? empreender. Mas aí eu sei que o pai da Poliana teve uma grande sacada na época do alumínio. Sim. Não é? Conta Sim. essa história. É ali que você deu um salto, né? Sim. Foi para uma empresa de grande escala. Conta essa história que é muito legal. Foi visão que ele teve também, Sim. né? E com a sua organização, né? Porque vocês faziam uma dupla, me parece. Uma né? dupla. Ele era meio visionário, Isso. não tinha muito pé no chão, e você era mais o pé no chão, que é a dupla perfeita, né, Poliana? Sim. Isso. Nos Estados Unidos, os policiais, as duplas são formadas assim, tem o bravo e tem o bonzinho. Aham. Então eu acho que nesse ponto foi muito legal, né? Mas conta como é que foi a história do alumínio lá com uma grande montadora aqui do Brasil. Então, o pai da Poliana realmente ele é muito visionário, enxerga muito, né? Em tudo ele vê negócio, né? E aí, nessa loja, que era o nosso sustento, né? Nosso sustento era essa loja, alguém falou com ele de uma sucata. E ele então resolveu comprar essa sucata, comprou essa sucata e deu um cheque de manhã e cobriu o cheque à tarde, porque não tinha o dinheiro. Foi nesse local, né, onde ele comprou a empresa, comprou essa sucata com o cheque de manhã, descarregou num ferro velho, recebeu, cobriu esse cheque e fez um faturamento completamente diferente da nossa realidade, né? Que era de uma loja. E aí o mundo abriu, né? Começou a haver outros negócios, né? E essa empresa acabou apresentando essa situação, né, de retirada de sucata, né? Essa empresa que vendeu essa primeira sucata apresentou o pai da Poliana na Fiat como um sucateiro. E aí nós começamos a trabalhar com alumínio, né? Era um alumínio de alto forno na fundição dos motores, né? Deixavam as arestas, né? as sobras que caíam sobre uma areia, e nós tirávamos essa areia, lavávamos esse produto, né? Tinha uma mega de uma estrutura assim, que foi feita também por um senhor de uma simplicidade enorme, assim, mas um gênio que transformou um gênio em mecânica. Ele era até um gênio em mecânica mesmo, transformou uma sucata num lavador de alumínio. E aí nós vendíamos esse alumínio de volta para essa fundição de motores, né, da Fiat. Da Fiat. Era, na verdade. Vocês tinham um contrato com a Fiat. Aí nós fechamos um contrato com a Fiat, então, depois desse negócio do alumínio, que era com a FMB, que era a empresa que fundia o motor. Nós fechamos um contrato com a Fiat para tirar de lá todo o lixo industrial. E aí o negócio hoje tomou. A FMB virou Texid, né? Hoje é Texid. E aí nós tiramos todo o lixo. E aí virou um negócio monstruoso, porque era muito lixo. A Fiat é uma cidade, né? Era muito lixo. Tinham 400 mulheres catando esse lixo e separando esse lixo e para vender para os recicladores. Cada um tinha um papelão, o próprio alumínio, o ferro, né? O plástico. E nessa ocasião eu comecei a ter contato com o plástico, porque nós tínhamos que separar o tipo de plástico para vender para a pessoa certa, né? A grande sacada da reciclagem é essa: você achar o produto que vale para aquela pessoa que transforma. Então, o plástico também ele tem N tipos de plástico, você tem que separar para ele ter valor agregado, senão ele perde valor. E a gente pode contaminar o outro, né, inclusive. Isso. Né, misturar PET com polietileno, com PVC, contamina. Contamina. O material. Então você tinha que separar esses plásticos também, né, prensava e então destinava cada plástico para o reciclador, o aparista, vamos dizer assim. Inclusive um grande comprador dessa época da nossa Apara hoje é um dos nossos fornecedores.
coincidentemente, ele ainda está no mercado e é um dos nossos fornecedores. Foi um comprador nessa época, né? E aí, quer dizer, você, né? A Poliana ainda não tinha chegado ao mundo ainda, era não, bem pequena. tinha, Era não. bem pequena, né? Não era bem pequena. A Poliana já era pré-adolescente, né? Nessa época, ela tinha o quê? Uns 8 anos. Mas a Poliana acompanhava você na lojinha, né? A Poliana me contou que ficava dentro de uma malinha, você ajeitava uma malinha e ela era pequenininha. Quer dizer, a Poliana está com você. Eu estava lá escutando, nessa lojinha. Aprendendo. Você estava lá numa manjedoura, né? Improvisada, né? uma malinha. Então, né? lá em Ela estava Birité... te absorvendo, de certa forma, por osmose. Né? Lá em Birité, quando eu me casei, a Poliana nasceu, né? Eu não tinha com quem deixar, então ela ia para a loja comigo. E aí, assim, a falta de condição de comprar um carrinho, etc. Eu abri uma mala, aquelas malas ainda de papelão, preguei a parte de cima na parede para não cair sobre ela, né? E nessa mala enorme eu fiz uma caminha para ela, né? Um bercinho para ela. E ela ficava comigo ali o tempo todo. Então a sopinha era feita ali, ela almoçava ali, o dia inteiro a Poliana estava ali comigo. Mas todos os negócios, como a vida, tem começo, meio e fim. Esse negócio do alumínio, que foi uma grande sacada, ele acabou, terminou, né? Porque a Fiat conseguiu mudar o processo. Isso foi. Né? Essa é a verdade? É isso mesmo. O alumínio mudou o processo, eles entenderam que era muito caro, né, para a FMB na época. Então, esse processo acabou, né? E aí, o alumínio sustentava o negócio, porque o grande negócio, né, o core business era alumínio. O core business era alumínio. E aí, todo o resto ficou ruim. E aí, nós resolvemos entregar os outros contratos para a Fiat. Ela venceu e nós não renovamos o contrato. E aí, como é que o plástico continuou na tua vida? Então, muito interessante que aí, depois disso, tivemos um posto de gasolina, tivemos uma loja de parafusos, e num determinado momento, um senhor que foi nosso vizinho em Birité, nos chamou para uma empresa em Birité que estava fechada, uma empresa de plástico que estava fechada por falta de condição financeira de continuar, nos chamou para ir, né, eu e o pai da Poliana, para ir para lá, ajudá-lo a tentar reerguer. E aí nós fomos para lá, né, até contra minha vontade completamente, porque eu tinha muito medo, eu achava que aquele antigo ditado, salgar a carne podre, né? Eu falei, nós vamos para salgar a carne podre, a empresa já está com dificuldade há algum tempo, se arrastando. Falida, né? Ela estava falida. Não federais, falida juridicamente, mas uma situação muito difícil. Muito difícil. E aí nós fomos para lá, o pai da Poliana negocia muito bem, negociou com a petroquímica e deu um patrimônio nosso em garantia, e nós voltamos a ter fornecimento de matéria-prima, e nós movimentamos a empresa, mas lá em Birité eram 2 sócios, os donos da empresa eram 2 sócios, nós 2 não tínhamos muita força com a empresa, porque não éramos sócios da empresa, estávamos lá, mas representativamente só como donos, não tínhamos ações, né, na empresa, e nem queríamos ter, porque a empresa é uma empresa que estava em dificuldade financeira, a gente tinha medo também de entrar para a empresa, e a empresa ela evoluiu, assim, ela liquidou os débitos, pelo menos com fornecedores, e começou a girar, mas ela fabricava um outro tipo de produto, que é filme técnico, e aí essa empresa começou a girar, começou a dar algum resultado, e ela até melhorou financeiramente, mas assim, cada um tem um jeito de administrar, e talvez a forma de administrar aqui desses sócios era muito diferente do que a gente imagina que deva ser, e a empresa novamente entrou em dificuldade financeira novamente. E aí, nesse momento, eu também me divorciei do pai da Poliana, e a empresa ficou no ar.
né? O pai da Poliana optou em ir para a fazenda e né, tem uma fazenda espetacular, que é uma empresa, ele optou em ir para lá, entendeu que lá ia dar um bom resultado. E eu resolvi ficar nessa empresa e meio que arrendar essa empresa. Os sócios me deram mais liberdade e eu fiquei só. Nessa época, a Poliana já tinha ido para lá, para essa empresa, para me ajudar. Ela tinha acabado de se formar, né, Poliana, com 17 anos, né? Foi um pouco antes, 17. Foi com 17 anos, né? Administração de empresas. E você deu muito bizu para tua mãe, não foi? Da universidade, da faculdade, não foi? Deu muita sugestão para ela, né? A gente na faculdade, a gente quer mudar o mundo, né, Lincoln? Acha que tudo que você escuta ali, tem coisas que são possíveis ser implantadas, né, para o seu momento, e tem coisas que não. Mas tudo que eu escutava eu levava para ela. A teoria, ela na prática, ali com a mão na massa, literalmente, né? E ela sempre comprou todas as ideias, de todos os departamentos possíveis, recursos humanos, financeiro, vendas, marketing, contabilidade, tudo que eu escutava lá, a gente trocava figurinha, então, e ela essa acreditou. Dupla aí, Polivana, né, que é essa brincadeira com o nome de vocês, começou lá nesse empreendimento lá em Ibirité. O Link, foi sensacional a opção da Poliana pela administração, porque assim, a gente já fazia, né, Poliana? A gente já fazia muita coisa, mas sem técnica, né? A gente fazia por feeling, mas sem técnica. E a Poliana foi para a faculdade e começou a trazer da faculdade muita riqueza de informações, coisa que ela vivenciava na empresa e que ela via na faculdade, né, que tinha formas mais interessantes ou inteligentes, vamos dizer assim, de fazer. E ela trazia aquilo, poxa, a vida é verdade, isso dá para fazer. Isso. E nós começamos a implantar o que a Poliana trazia, nós começamos a implantar na empresa de verdade. Eu falo que o dia que a Poliana subiu para receber o diploma, para se formar, eu me sentia, eu recebendo esse diploma, foi muito interessante. Assim, eu me sentia nela, sabe? De tanto que foi rico a formação dela na minha vida também. Foi muito interessante como isso, né, Poliana? Foi muito legal. Eu escolhi administração por causa dela também. Que eu queria ter a chancela dela, assim, nossa, minha mãe me admira, um dia vou ficar igual a minha mãe quando eu crescer, né? Tem muito isso, né? Então, era o curso que me levava para o caminho que ela é uma empresária nata. Ela não precisava sentar na cadeira de faculdade para chegar onde que ela chegou. Isso, com certeza, pelo feeling que ela tem, né? Uma empresária nasceu, né? Está dentro dela. Eu precisei ir lá fazer o curso. Dupla, né? Muito bacana. Eu acho que a história estava traçada, né? E ela foi acontecendo, muito interessante. Fácil, não, tá? Muitas empresas familiares, quando há essa transição para a primeira geração, elas patinam. Né? E não foi o caso de vocês. É realmente uma dupla polivana. Eu acho que na minha chegada, não sei se você lembra disso, eu cheguei para o meu primeiro dia de trabalho, né? Falou, agora já está na hora de você trabalhar, você vai comigo. Aí eu cheguei e falei, onde que é a minha mesa? Aí ela olhou para mim, mesa? Você não tem mesa aqui não, você não sabe fazer nada. Eu falei, não tem uma mesa aqui não. Você vai bem jeito, Ivana. Você vai cumprir férias de todas as pessoas aqui da empresa. Você vai passar por todos os departamentos, ver o que você pode contribuir nos departamentos aí. Bom que você dá uma olhada para mim, olho do dono aqui na empresa e tal. E aí foi uma grande oportunidade para mim, né? Porque eu pude escolher, experimentar vários departamentos. Então, como é que foi pelo visto, esse embrião da Lonax estava aí já, né? Estava. E como é que saiu desse embrião, germinou a Lonax de Ibirité, foi parar em Sarzedo? Como é que foi esse jump, esse pulo aí? Então, muito interessante também, porque numa oportunidade, ainda casada com o pai da Poliana, nós fomos na Itália ver uma máquina, uma impressora, para imprimir filme técnico. E nessa ocasião, indo até lá, nós fomos numa empresa que o senhor fazia. Ele tem a empresa existe ainda, chama Croco, é uma empresa enorme, e ele tem várias sedes, com cada uma fazendo um processo. E aí ele nos levou nessa empresa de impressão. E lá só imprimia. E eu perguntei, por que você só imprime aqui? Não, aqui é assim. Cada um faz um processo.
E aí nós vimos que o que a gente estava errando nessa empresa em Birité era porque nessa empresa fazia todos os processos, né, Poliana? E era muito, tinha muitos gargalos, sabe? Nada acontecia de fato, estava sempre preso em alguma etapa. Então, é porque esse processo do filme tech que a Ivana está contando aqui agora, vou dar 2 exemplos de empresas que eu acho que uma delas ainda existe. Era a Pipoca Aritana, que tem um He-Man assim na embalagem, e a Dinalçúcar, de Vinópolis, eram os principais clientes da empresa. Tudo girava em torno dessas 2 empresas. Verdade. Elas sustentavam o faturamento dessa empresa. Só que o plástico ali, ele passava por várias etapas, até chegar a ele final, né, para ser enviado para o cliente. Então, como ele passava por várias etapas, ele era sujeito, se não tivesse um processo muito bem estruturado, um departamento de qualidade fazendo checagem ali de etapa por etapa, o risco era muito grande de ele chegar lá no final e falar assim, deu uma errada aqui em alguma etapa. E geralmente acontecia isso. Né? Porque a empresa que tem dificuldade financeira é muito complicado você ter o olhar para a qualidade. Você está preocupado em sanar o caixa o tempo inteiro. Então, o foco fica voltado para ali. Então, as outras partes importantes do negócio, que faz o negócio crescer, ele fica de lado. Então, esse é o perigo, né, de empresa, quando ela entra nesse ciclo vicioso. Né? E esse processo era muito, muito complicado mesmo, porque tinha 4 ou 5 processos, né, Poliana, até o produto sair lá na frente. Às vezes você estava com 2 processos prontos e não tinha espaço naquele terceiro processo para executar. E aí ficava preso, você não conseguia faturar. E aí, lá na Itália, eu vi que, de fato, a gente estava errando ali. O que ele recomendou, esse fabricante, é que assim, você tem que ter uma fábrica para extrusar, outra fábrica para imprimir. Isso. E a gente fazia, na Itália, cada etapa passava por um fabricante diferente. No Brasil, um único fabricante executava todas as etapas. Então, você não virava especialista em nada. Né? Porque você fazia mais ou menos o processo todo. Né? Foi essa visão que ele passou para eles e que foi aplicado. Aí nós voltamos de lá muito propensos a fazer o stretch, porque era um processo só, um processo rápido, né? E que você faz agora e já fatura, mas tinham bons concorrentes aqui em Minas, até nossos vizinhos, assim, de cidades próximas. E a gente viu que não ia, eles estavam muito fortes, não ia dar para concorrer com eles. E nós já fazíamos lona para um único cliente, né? E esse cliente comprava, vez ou outra, encomendava uma lona aqui, outra ali, e a gente rodava essa lona de 100% de material virgem para esse cliente. E aí, essa sacada não foi minha, foi do pai da Poliana. Ele falou, olha, quem sabe a gente vai para a lona? Vão para a lona. E aí, essa visão foi centrada na lona. E como a gente já tinha trabalhado com reciclado, tínhamos conhecidos, que eu estou dizendo que há fornecedores ainda, né, que são daquela época. Agora eu estou pensando que não é um só, tem mais de um. Esse fornecedor ofereceu o reciclado e nós colocamos o reciclado na lona, que foi uma virada. Todo mundo fazia lona de material virgem, a Alpargatas fazia a lona mais tradicional do mercado. Que chamava lona terreiro. Hoje em dia o pessoal lona preta. Lona preta terreiro. Era tradicional e só fazia todo mundo fazia virgem. E nós fomos os primeiros a colocar o reciclado na lona plástica. E essa lona começou a dar lugar ao filme técnico dentro dessa indústria. Ainda não com muita força, né, porque os sócios da empresa não aceitavam em colocar produto reciclado nessas máquinas, eles entendiam que ia deteriorar as máquinas e que não era viável. E aí nós começamos com um pouco de lona ali e tal, e filme técnico, e lona, e PP, né, muito PP, mas ainda mais lona, e aí fomos fazendo e tal, mas a empresa voltou a decair, né? Ela chegou a praticamente fechar de novo, né, com problemas financeiros, e aí, nessa ocasião, eu divorciei, e o pai da Poliana optou, então, ir para a fazenda, e aí eu optei em ficar com essa empresa.
propus a esses 2 sócios que eles ficassem em casa e que me deixassem administrar a empresa. Você aposentou os 2? Eu passei a pagá-los para eles não irem lá. Eles só iam lá para assinar o movimento e conhecer o movimento e tal. E, tipo assim, um arrendamento mesmo, por um período. E aí nós ficamos essa empresa, e aí a gente entendeu, ficamos só eu e a Poliana. Né? Eu lembro até de uma cena, quando a gente estava para migrar para a fábrica nova, né, em Sarzedo. Você convocou todos os funcionários dessa fábrica em Birité e contou que a gente tinha um sonho de construir uma fábrica nova, começar tudo do zero, focada em lona. E perguntou, e muitos dos funcionários, inclusive, estavam lá assim, há 20 anos, 25 anos, então eles tinham aquele apego, né, pela empresa, que vivenciou vários ciclos dessa empresa. E aí perguntou, olha, nós temos esse sonho, nós vamos fazer a mudança na data tal, e a gente gostaria de saber quem vem com a gente e quem continua aqui. E foi uma pergunta para a gente difícil, porque tinha muitos ali que eram estratégicos, né, que dominavam parte do processo ali, que se eles falassem que não iria, muitos não foram, ia ser muito, né, difícil. Muitos não foram. Mas eu acho, assim, pelo que eu lembro dessa cena, e era de levantar a mão mesmo, eu vou e tal, foi assim, questão de 80% do público lá, dos colaboradores, aceitaram o desafio de um negócio que era realmente um sonho, né? Foi muito diferente, assim, quando eu e Poliana, a Poliana já estava lá, talvez uns 2 anos, né, Poliana? Sim. Ela já tinha assumido o faturamento, ela se encontrou no faturamento. Um rapaz saiu de férias, ela sentou no lugar dele e fez um trabalho brilhante no faturamento. Ela encontrou alguns furos, né, Poliana? Alguns processos, que a gente nem falava em processo naquela época, né? Mas alguns processos que estavam muito ruins e tal, e ela modificou esse processo. Com falta de controle. E meu pai ficava o tempo inteiro falando, cuidado que pode ter roubo e tal. Então, eu era muito focada nisso, né? De ter algum furo que desse prejuízo para a gente. Então, o meu objetivo lá era cercar esses furos. Né? Mas quando você sentou na cadeira do faturamento, você se achou, assim, ela se achou no faturamento. Não, aqui é meu lugar, estou gostando, agora estou gostando de vir trabalhar, que legal, nananana. E aí a gente começou, quando nós 2 de fato ficamos sozinhas, né? E que a gente viu que o mundo ampliou, né? Porque aí realmente a ordem era nossa, ia, não ia, fazia ou não fazia. Aí a gente começou a ter liberdade de conduzir da forma. Aí nós paramos todas as outras máquinas, ficamos só com as máquinas de lona definitivamente, né, Poliana? Sim. Entramos com reciclado com toda a força, entramos com lona com toda a força. Daí surgiu... Aí a Poliana um dia chegou, olha, eu queria trazer para dentro da Lonax o meu professor de marketing. Mas já tinha esse nome? Então, esse nome veio um pouco antes desse professor de marketing, numa consultoria, né, por exemplo, nós conversamos com uma pessoa e a pessoa falou nisso. Olha, lembra quando a Petrobras queria colocar o X? Petrobras, né? Foi naquela época. Uma febre de X em tudo, né? Porque tinha um viés no Brasil de exportação, que tinha que exportar, então tinha esse viés do X aí por causa da exportação. O Eike Batista também, né? Ele tinha essa obsessão pelo X. Pelo X. E aí, esse cara teve esse insight, falou, olha, Lonax, entendeu? Vamos pela Petrobras, Lonax, né? E aí ele fez ainda um dossiê pra gente, falando dessa Lonax e tal, só que não pegou, a Lonax não pegou na época desse sócio, né, Poliana? Eles não achavam que tinha que ter marca de nada, achavam aquilo uma bobagem e tal. Todo mundo achava que essa empresa já existia há 50 anos, né? Ela foi muito, muito grande, chegou a exportar e tudo. Então, o nome dela era muito maior do que a Lonax, que não existia. Então, todo mundo queria, mesmo com essas dificuldades que aconteceram, financeiras e outras mais, esse nome era uma tradição. Uma tradição na cidade, era uma tradição. Tinha esse apego, então. Tinha esse eles não queriam ceder para uma outra marca, né? Então não compraram a ideia, nós guardamos esse livro, e aí logo que eles foram, né, eles se afastaram da empresa, nós trouxemos o nome dessa empresa de lá de novo. A Poliana falou, tem esse professor meu, eu tive minha resistência. Não, Poliana, nós não temos dinheiro para pagar esse cara, nós não temos condição, nós não temos dinheiro para fazer marketing. Agora? Com o dinheiro, não. A gente está começando, a gente estava começando
Né, Poliana? Porque quando essa empresa tornou a fechar, a gente estava devendo fornecedores, tinha uma agiota que a gente estava devendo muito dinheiro para esse cara, banco. Então, tinha muita gente para pagar. E a Poliana veio com essa ideia, não, mas traz aí o Marcelo, né? Que o Marcelo Amaral. Marcelo Amaral. Ele tá com a gente aqui, tá? Tá Marcelo está ao vivo acompanhando, quero avisar vocês. Ele é nosso Marcelo, consultor. Um abraço, Marcelo. Ele é nosso consultor até hoje de marketing. Olha que bacana. Já há muitos anos aí, mais de 23, 24 anos. E o Marcelo veio e a conversa foi ótima com ele é poliana. E aí o Marcelo falou, eu falei, Marcelo, faz uma proposta então. Qual que é a sua proposta para fazer e ela marketing? nem sabia o que era marketing, né? Não, tinha noção. Marketing reduzia a propaganda da televisão, exatamente. Se reduzia a isso. Quanto você precisa? Ele falou assim, olha, eu acho que 100 mil é suficiente. Eu falei, 100? Mas eu aceito uma proposta. Quanto você tem? Eu falei, 10. Ele falou, pois eu vou fazer com 10. Eu vou fazer. Eu vou aceitar o desafio. Foi muito bacana. E aí ele aceitou esse desafio e nós começamos, na verdade, houve uma transformação ali. Né? Houve uma transformação, uma mudança completa ali realmente de posicionamento, de marca. Porque o marketing, você tem que pregar aquilo ali, mas você tem que calçar tudo que você está fazendo ali. Né? Não tem como fazer marketing de uma empresa ruim, que não tem cuidado com pessoas, não tem cuidado com qualidade, não paga bem seus fornecedores. Então, é aquele momento, poxa, nós estamos preocupados com marketing, mas vamos calçar a empresa toda para sustentar esse crescimento do marketing. Né? Então, realmente foi uma virada. Foi uma virada. E aí nós ficamos nessa empresa, nosso projeto era ficar nessa empresa 2 anos, e nesse período, né, Poliana, nós ganhamos tanto dinheiro, foi tão bom. Financeiramente. O dinheiro apareceu, né? Porque nós duas levamos uma vida modesta, assim, sem tirar dinheiro da empresa, com pouco dinheiro, né? Mais para sobreviver, que a gente sabia que a empresa estava em dificuldade. E a Poliana era solteira, nós morávamos na mesma casa, a despesa era única, né? Então a gente tinha consciência de que a gente não podia exceder. Então nós economizamos muito, né, Poliana? Na época foi um período que a gente economizou muito também para pagar os fornecedores, para saldar as dívidas, né? E aí a gente viu que o negócio era altamente rentável. Entendeu? Altamente rentável. E aí nós procuramos um galpão para alugar. Inclusive, eu cheguei a fazer uma proposta de um aluguel de um galpão e eu fiquei extremamente ofendida que o senhor me negou o crédito. E ele tinha razão, né? Porque a empresa não tinha crédito. Né? Estava nascendo ali. Estava nascendo ali uma empresa nova, ainda não existia a empresa nova, ainda era antiga. Né? E aí ele me negou, que foi ótimo ele ter me negado, até depois eu encontrei com ele e falei, nossa, se ter negado aquilo foi espetacular para a gente. E eu lembrei que eu tinha um sítio em Sarzedo. Eu tinha um sítio lá, e aí eu tinha um amigo lá em Sarzedo, que era vereador lá. Eu conversei com ele e falei, olha, eu queria abrir, porque estava muito cheio de mato e tal, eu quero abrir para entender como é que é esse terreno aqui. Né? Que era um terreno, era um sítio, mas não tinha casa, não tinha nada. Aí ele me ofereceu uma máquina da Fiat Alice, que estava fazendo teste, de graça. Aí a Fiat, essa máquina foi lá, abriu um campo de futebol enorme para mim, na parte mais alta, onde hoje é a sede da Lonax. E chegou e falou, nossa, eu tenho um galpão. Agora eu tenho. Tem um lugar, tem tudo. Só que não tinha acesso, né, Poliana? Não tinha estrada, não tinha energia, não tinha telefonia, não tinha absolutamente nada. Era uma zona rural. Totalmente rural. Ali hoje... Sarzedo tinha, acho que a única indústria que tinha lá em Sarzedo era Itaminas, né? Só Itaminas. Não tinha comércio muito incipiente. Comércio quase nenhum. A cidade estava começando, que ela foi emancipada, parece que deve ter 25 anos, um pouco mais do que a Lonax. Ela tinha acabado de ser emancipada. 94, se eu não estou enganada, que ela foi emancipada. Foi? Uma reportagem assim. Então, ela tinha acabado de ser emancipada, 6 anos aí que ela tinha sido emancipada. E não tinha nada na cidade, e ali onde hoje é a Lonax era totalmente zona rural.
do outro lado era uma fazenda que era nossa também, e na frente esse sítio. E aí eu comprei um galpão, assim, o que deu para comprar, fiz um leilão, e aí a empresa me ofereceu o melhor preço. Nós fechamos esse galpão em maio. Em outubro o galpão estava pronto, montado, assim, a estrutura, né, o esqueleto. Do jeito que ele estava, nós mudamos. Sem parede, sem menor condição, né, Poliana? Porque era caro nos manter lá, porque tinha esses 2 sócios que tinham que remunerá-los para tocar a empresa. E também, assim, estava muito desconfortável. A situação já estava desgastada. Muito desgastada, né? E aí nós fomos para... Em outubro eles entregaram esse galpão. Em dezembro nós já estávamos rodando uma primeira máquina. Eu comprei, nessa ocasião também, eu comprei 2 máquinas para a gente levar, porque nós só tínhamos uma máquina, né? 2 máquinas nessa empresa. Os outros era dele. Eu tinha que ir embora e deixar essas máquinas lá. Lá dentro dessa empresa em Birité, eu só tinha 2 máquinas que eram nossas. E aí nós compramos mais 2 máquinas e essa máquina nova já montou lá no galpão novo. E essa máquina girou, começou a produzir em dezembro de 2021. Quer dizer, em maio nós fechamos o galpão, em outubro o galpão ficou pronto, em dezembro nós fizemos a primeira lona, mas sem parede, sem nada. Só tinha teto, né? Inclusive lateral com lona, né? Inclusive só tinha piso na máquina, entendeu? Porque não deu para fazer o piso no galpão inteiro. E nós fizemos piso só na máquina e montamos a máquina em cima daquele piso. Né? Que era piso industrial para grande impacto. Aí nós montamos o piso só nesse local, montamos essa máquina, começamos a produzir. E começamos a levar as outras 2 máquinas para lá. Assim nasceu a Lonax. Entendeu? Isso foi 2001. 2001. Então, o marco zero, vocês contam... abril de 2022, porque foi a primeira nota emitida. 2002. Desculpa, 2002. Em abril de 2002 foi a primeira nota que nós emitimos lá. Né? E é correto, porque a empresa só existe quando emite nota fiscal. Exatamente. Muito fácil abrir empresa, né, gente? Muito fácil. Mais ou menos fácil, né? Meio burocrático. Mas só existe quando emite nota fiscal. Então, você conta a partir daí, eu acho que está corretíssimo. Né? Bom, e aí, vocês muito bem, financeiramente, né? Tava muito bem. Nós não estávamos muito bem, não. Assim, eu disse que estava muito bem. Não. Assim, o que acontece? Como nós tínhamos só passado aperto até então, né? Não sobrava, né? A última linha ali da... para pagar os funcionários era uma luta, tudo era uma luta até ali. Daí por diante, tinha dinheiro para pagar o funcionário, tinha dinheiro para pagar o fornecedor. Então, assim, nós não tínhamos dinheiro sobrando, mas tinha dinheiro para saldar todas as dívidas, para pagar esse agiota, nós fomos pagando ele devagar, fomos pagando os fornecedores. Para pagar o fornecedor, eu comprava a carga à vista e 20% da que eu devia. Então, fui pagando aos poucos, pagando o agiota também aos poucos. A gente tem imagem aí, né, Gederson? Desse início da Lonax, do primeiro escritório, tem imagem da Poliana. Eu acho que a gente começou a descolar do capital de terceiro ali naquele momento. Naquele momento, exatamente. Para o negócio isso foi fundamental, porque o negócio de lona é um negócio de volume altíssimo, margens muito baixas, então pagar juros era perder margem. Era perder margem, né? Era quase que zerar a margem. Quase que zerar a margem. Né? E aí, então, para a gente, nós estávamos super bem, porque já não tinha ninguém nos cobrando, né, Poliana? Já não tinha ninguém nos incomodando. E aí, esse galpão era todo o dinheiro que a gente tinha, nós pagamos o galpão à vista para não dever, e demos o sinal nessa máquina, entendeu? Então, nós transformamos o dinheiro em bem, né? O que a gente conseguiu fazer em bem. E aí, fomos para a Lonax definitivamente em abril, né? Chegamos lá e começamos a faturar e terminar o galpão, né? Por essas imagens que vocês vão colocar aí. Né? Daqui a pouco a gente vai colocar as imagens. Vocês vão ver que a gente foi num estado assim, muito precário, mas muito precário mesmo. Mas não tinha estrada,
Antes da Lonax, tem uma pontezinha que a gente construiu lá, e ali é um córrego, né, que passa debaixo dessa ponte. E esse córrego, por vezes, né, Poliana, ele inundou e nós dormimos na Lonax que não tinha jeito de sair de lá. Né, porque muitas a gente tinha uma galocha no carro, você lembra disso? Tínhamos. Quando esse rio subia, o carro ficava do outro lado da ponte, a gente tinha que atravessar de galocha. De galocha, né? Aqui o que aconteceu? A gente fechou uma sala, tá vendo? Essa era a única sala fechada e todos nós trabalhamos aí. Poliana estava no faturamento e... nessa época, Lincoln, aconteceu um fato muito esse engraçado. tecido aí em cima no computador tem um motivo que a Poliana tem que contar por quê. Esse azul aqui? Esse azul, muito interessante. Conta, Poliana. Pois é, essa parte de baixo é onde era a sala hoje é a sala de treinamento, né? E a gente estava construindo o escritório. Só que o rapaz, a tubulação do banheiro estava lá pronta, mas não tinha interligado os canos. Aí o rapaz, o pedreiro, fez xixi nesse cano e ele caiu exatamente nessa mesa que eu estava. Molhou, eu dei a sorte, que eu acho que eu levantei para pegar um cafezinho, eu não fui premiada naquele dia. Entendi. Mas molhou todos os documentos, molhou o computador, né? Com aquele mau cheiro. E aí, pra gente, era tudo que acontecia ali, era diversão também. Foi motivo para todo mundo rir e levantar os ânimos, né? Foi um episódio engraçado na época, né? E nós éramos, assim, total naquela sala ali, onde apareceu a Poliana ali, nós éramos o quê? 5 pessoas, no máximo? Era. Eu lembro lá no Vendas, por exemplo, eu pedi para colocar várias linhas de telefone, porque só tinha eu e uma moça que trabalhava com vendas. Aí o cliente ligava, só tinha uma vendedora. Eu falei, não, Ana, nós vamos fazer o seguinte, esse ramal aqui é Jéssica, esse ramal aqui é Tatiana, esse ramal... Então, cada hora eu ligava e falava, a gente dava nomes diferentes para parecer que a empresa era maior. Porque um vendedor era coisa de empresa muito pequena. E aí nasceu dentro dessa salinha. Nós só tínhamos essa salinha e a empresa, igual eu estou te falando, no lugar da máquina com piso, a máquina funcionando, né, Poliana? Foi. E nós fomos fazendo o piso por máquina e colocando. Aí depois que nós fizemos o piso no restante da empresa. Começamos a trabalhar assim, sem porta. Dali, como apareceu aquela imagem ali, era a nossa realidade trabalhando. E aí nós fomos terminando a empresa, tivemos que fazer essa ponte, tivemos que asfaltar até lá no trevo, tivemos que levar rede de energia. Isso tudo nós tivemos que fazer, porque não existia absolutamente nada, nem telefonia, né, Poliana? Nós ficamos lá muito tempo não existindo celular, ou acho que não, né? Existia, mas não era um negócio... que funcionava, né? Não dava sinal direito lá, tinha pontos que não pegava. Não era barato igual é hoje, né? O celular era caro. Nós ficamos sem telefone para falar. Mas vocês investiram lá, ali é onde é o campo de futebol? Não, aí é a frente da empresa, onde carrega os caminhões hoje. É aquela parte chegada da empresa, sabe? E aí nós já estávamos funcionando aí. E aí estava asfaltando, tá vendo? Não tinha asfalto. Nós ficamos assim, praticamente uns 6 meses trabalhando na empresa da forma que ela está aí. E aí, gente, eu queria vou dar um pulo aqui para falar de algo que na época foi muito noticiado, foi uma grande tragédia para vocês, né? Que foi uma tarde que teve uma ventania enorme em Sarzedo, uma tempestade. Sim. E a empresa que não estava ainda exatamente pronta, né? Ainda estava em construção, ela veio abaixo. A gente tem imagens aí, né, Gederson, para mostrar do acidente, que foi amplamente noticiado pela imprensa, pela mídia. E você me falou que foi uma confusão, parecia algo até cinematográfico, com helicópteros, imagino que da emissora, né? Da TV Globo. E com essa imagem é realidade. Parecia que tinha caído uma bomba. Me conta como é que foi essa tarde. Foi uma loucura. Você lembra do dia exatamente? Eu lembro que foi dia 23 de março de 2003. Meio-dia, eu briguei com a Poliana, porque ela não tinha ido trabalhar. E aí liguei para ela e me disse, mas você não veio. Você não tinha ido nesse dia trabalhar? Não. Aí eu briguei com ela, você não veio trabalhar. Eu não lembro qual motivo que era. Eu também não lembro, mas ela não tinha ido. Aí eu briguei com ela e tal, e aí começou a cair uma chuva muito forte e tinha um eucalipto muito alto próximo à janela.
A empresa já estava pronta, a parte física da empresa já estava pronta. E nós estávamos nos finalmente com o asfalto, que aquela foto anterior, onde ali está asfaltando, a gente estava asfaltando, ali já estava asfaltado, inclusive, naquela região. E aí, mas a empresa já estava pronta, prontinha. Nós tínhamos até. Né? Não, nós tínhamos inaugurado a empresa em setembro de 2002. Nós fizemos uma festa, inauguramos a empresa com a presença de alguns clientes e tudo. E faltava apenas o restante, a estrada para asfaltar, né, a ponte, que não existia ainda. E aí começou a chover nesse março, e é uma chuva bem tradicional, que em Belo Horizonte tem uma chuva forte mesmo em março, quase todo março tem. E essa chuva veio com muito vento, e tinha esse eucalipto. Eu levantei preocupada com esse eucalipto cair em cima da E lá da é empresa. numa área alta do terreno, né? Então, o vento forte ali, ele é dá muito mais forte. impacto do que na parte do terreno baixo. E aí essa ventania foi muito forte e tal. De repente, o escritório começou a cair igual um dominó. Ele veio do final para frente, assim, caiu igual um dominó. E eu estava em Pegar pé. o pão pré-montado, né? Então ele cai igual Lego, né? Uma viga soltou, né? Só que eu estava no escritório na hora, eu achei que só tinha caído no escritório. Achei que todos, praticamente, sei lá, 70% dos funcionários ficaram debaixo do escombro, né? Eu fiquei de pé, porque eu tinha levantado para ver esse eucalipto, e exatamente essa viga que se soltou lá, de 20 e tantos metros de altura, ela caiu em cima de outra viga, e eu fiquei debaixo dessa viga. E eu fui a única que ficou de pé. O restante ficou debaixo do escombro mesmo, e destruiu a fábrica toda. Foi mesmo ter lançado uma bomba. O cenário de guerra. O cenário de guerra. O maquinário? Perdeu absolutamente tudo. Todo o maquinário, tudo no escritório, tudo. Tá vendo aí? O telhado, tudo, nada. Ficaram de pé as torres, né? As torres ficaram de pé, porque são de ferro. Mas a parte mecânica, a parte eletrônica, foi toda destruída, né? E, assim, foi um dia muito complicado para a gente, né, Poliana? A gente ficou totalmente sem. Nós perdemos uma funcionária que era muito querida. Foi um choque para nós, né, essa morte assim, de uma pessoa muito querida. Ficaram 5 pessoas hospitalizadas. Foi um acidente, né? Foram 5 acidentes gravíssimos. De viga que atravessou, né, a bacia, né, de ponta de ferro que atravessou membros, né? Então, foram coisas gravíssimas, 5 bem graves, assim, e uma vítima fatal. E aí, assim, a gente não sabia o que pensava, né? Dá vontade de desistir, porque você fala, poxa vida, né? E você não tinha seguro? Não tinha seguro. Porque a obra não estava pronta. Ainda não tinha o projeto de incêndio. Então, por esses fatos, né, esses complementos que a gente não tinha, o seguro não faz, né, não segura, né? E vocês só tinham dinheiro em caixa para honrar uma folha de pagamento. E aí nós chegamos desse velório dessa funcionária, né? Assim, a gente estava arrasada, né, Poliana? E a gente foi lá pegar um dinheiro que estava no cofrezinho lá, tinha um dinheiro lá, a criminalística, a polícia criminal tinha acabado de liberar para entrar, porque não pode, né, até fazer a perícia. Aí tinha acabado de liberar, nós fomos lá buscar esse dinheiro que estava no cofre. Aí chegou lá, os funcionários tinham arregaçado a calça e estavam lá carregando os escombros, jogando dentro do carrinho de mão. No carrinho de mão. Carrinho de mão. Foi uma surpresa para a gente essa atitude dos funcionários, sabe? Foi uma surpresa encontrá-los dessa forma, porque não foi um desejo nosso, um pedido nosso, foi deles mesmo. E aí vocês passaram por um déjà vu, que na época de Birité vocês perguntaram quem quer continuar conosco, 80% continuaram. Sim. E aí vocês fizeram uma pergunta parecida. Foi, não foi isso? Foi. Foi uma segunda oportunidade, algo bem parecido. Foi isso que aconteceu? Foi. Nós deixamos claro, olha, nós temos aqui o dinheiro, nós tínhamos acabado de pagar o adiantamento, que é dia 20, que a gente paga o adiantamento, acabado de pagar o adiantamento, nós pagamos o adiantamento e nós asseguramos que a folha do início do mês
nós temos dinheiro para pagar. De resto, a gente não sabe o que vai ser. Porque a gente tinha noção quando que a gente vai voltar A a produzir produzir. de novo e ter faturamento, né? Isso, a gente Vocês depende poderiam ter disso para pagar a desistido folha. nesse momento. Poderíamos ter desistido. É. Eu vou te falar o que não nos fez desistir foi exatamente encontrar esses funcionários limpando a empresa. Eu Foi uma acho surpresa que para não nós. só os funcionários que tiveram uma postura com a gente assim indescritível, né? É, Que aconteceu ali, indescritível. ver aquela cena lá, todo mundo que era para eles terem sentado lá naquela É, lá naquele muro e lamentado, né? É, Mas eles partiram para a ação. Mas os clientes também que souberam da notícia por também. televisão, por rádio, também. chegaram assim com pouco tempo do acidente, oferecendo ajuda financeira. Tiveram na empresa, foram Tiveram, lá para ver o que tinha vários que tiveram acontecido lá, vários, e são clientes até hoje, né? São. São E clientes até ofereceram ajuda, assim, olha, se vocês precisarem de ajuda financeira, nós adiantamos o valor para vocês, vocês entreguem Vocês pagam em mercadoria. em mercadoria quando O que vocês puderem. precisam? Não precisa ter vergonha de aceitar isso aqui. A gente sabe que vocês são sérios, vocês vão honrar com isso aqui. Foi muito bacana. E Foi. nós não, graças a Deus, nós não precisamos acioná-los, né? Mas nós nos sentimos seguras de saber que aquilo existia. Que a gente podia contar. Né? Que a gente Saber podia que contar. pode contar é muito importante é. também. Então vocês é aquela linha da Fênix, a linha da Fênix, daquela ave que ressurge das cinzas, vocês literalmente ressurgiram. Ressurgimos. Foi. Ressurgimos. Das cinzas, Daquelas máquinas todas, nós conseguimos reaver, reconstruir uma, né, As que Poliana? tinha, a gente foi montando, pegando peças de outras, fazendo empréstimo nas outras máquinas e conseguimos montar uma. E começamos a produzir com uma única máquina. E essa única máquina nos proporcionou condição de ir remontando as outras. E nós fomos reconstruindo as outras. Levamos assim talvez um ano, né, para ter todas de novo funcionando. Sim. Mas é claro que isso deixa uma marca assim, né, no mercado. Assim, os clientes tiveram que comprar de outros fabricantes. Isso enfraqueceu a gente muito naquele comercialmente falando, isso enfraqueceu a gente demais. Verdade. Porque tinha muitos que estavam. A Lonax foi a primeira fábrica de lona em Minas Gerais. O restante, quando a gente começou o negócio, era em São Paulo. E a gente está em Minas, foi uma sacada muito bacana, porque a gente dava um crédito CMS maior para os atacadistas. E Minas, historicamente, tem uma força de atacado muito forte com o atacadista, né? Então a gente tinha essa vantagem competitiva de gerar um crédito maior, mas a entrega mais rápida. Entrega mais rápida e tudo. E aí, nesse momento, a gente estava indo numa velocidade de crescimento muito grande, né? E aí acontece o acidente, então aquilo foi um freio mesmo pra gente. Foi um freio. Foi. Talvez a gente hoje, né, com 21 anos, a gente estaria em outro patamar, se não tivesse acontecido esse acidente. Mas... E a empresa que construiu o galpão, que é uma empresa muito sólida, muito, né, respeitada no mercado, nós entendemos que a empresa ia apoiar, porque foi um erro de projeto, né? Isso é certo, nós temos uma discussão e é certo isso, já aprovado judicialmente. A civil, né, que é uma perícia independente, já fez esse apontamento. Que foi um erro de projeto. Mas a empresa não nos ajudou com nada. Nós contamos com isso, que a empresa ia assumir o erro, que ia reconstruir. Ela não aceitou essa... Lavar as mãos. E nós tivemos que também, além das máquinas, reconstruir o galpão, né? Então, foi... Mas, assim, eu penso assim, não sei de onde veio, mas aquela velha história, Deus proveu de fato, e aí o dinheiro começou a aparecer, e a gente fazia o que dava, né, Poliana? Olha, aqui dá para tampar, vamos tampar aqui, olha, agora dá para pegar outra máquina. E fomos fazendo isso, e a empresa, assim, a gente pode falar que até rapidamente, né, porque não foi tão longo assim, a gente viu a empresa reconstruída. Sabe? Sem ajuda do governo? Nenhuma de ninguém, sem um empréstimo, sem nada. Quando você está bem, não precisando de edifício, essa ajuda, quando você está nessa situação, ainda... Ninguém quer ajudar mesmo, né? Nós tivemos muito ajuda de fornecedores e clientes. Fornecedor mandou caminhão para retirar o lixo, não nos cobrou. Eu tinha um fornecedor de guindastes e tal, ele fez a obra inteira. Só depois que terminou a obra toda que a gente foi discutir o pagamento, eu fui pagá-lo muito tempo depois. Então, assim, muitos colaboraram muito.
Muita solidariedade. Né? Muita Sim, solidariedade. muita, Foi muita. impressionante a solidariedade. Foi impressionante. Eu posso falar que isso talvez tenha sido o nosso capital, entendeu? Para reconstruir. Mas vocês já tinham uma boa relação com o mercado, né? Então, na verdade, foi uma retribuição desses parceiros e clientes, fornecedores, né? Mas tínhamos pouco tempo e, assim, a Lonax era muito nova, sabe? Eu acho assim... Tinha um ano e... alguns 2 meses, anos. 2 anos, É, no máximo, 2 anos que a gente, de fato, tinha assumido, né, Paulinho? Tinha 2 anos de alguma coisa, entendeu? Então, assim, era tudo muito novo. Mas a gente já tinha essa credibilidade, né, vou dizer assim, né? Bom, e passaram-se 20 anos, 19 anos, de lá para cá a empresa tomou esse tamanho todo. Dá para resumir esses últimos 19 anos? Como é que vocês conquistaram esse mercado todo? A Lonax é líder do mercado de lona plástica, não é isso? Sim. E essa questão também de vocês usarem o reciclado, que também foi uma coisa precursora na época, e até hoje, né? Eu acho que 95% dos produtos vocês usam insumo polímero. Na lona plástica, sim. Na lona plástica, Na lona né? plástica, sim. O percentual até maior. Né? Que seja 97%. Mas vocês investem na muito geomembrana, em não. estudo, né? Vocês têm um laboratório muito bacana, muito bem equipado, né? A empresa foi tomando uma outra proporção, acho que como o Poliana está falando, né? Foram chegando boas pessoas, bons profissionais, e nós fomos evoluindo, e a gente sempre deu entrada para essas pessoas que trouxeram novidade, né, Poliana? Eu acho que assim, o empreender é uma estrada escura, né, Lincoln? Que você não tem. Você está com um carro ali, com pneu careca, sem farol, a estrada sem faixa, sem luz. E essas pessoas que foram surgindo, né, foram aparecendo na nossa vida, foram esses faróis que foram nos norteando, que a gente nem sabia como que chegaria lá e de que forma. E essas pessoas, o Marcelo é um deles. É um deles. Né? O italiano lá o Wilson Colares. Tem muitos nomes importantes assim que passaram. O Gilberto, Kleber, Geraldo Magela. Tem muita gente que nessa história contribuiu muito com a gente. Sheila. Sabe? A Sheila do RH, que foi, né, os primórdios ali do RH. Verdade. Então foram esses faróis para a gente. É verdade. E agora? Quais são os desafios da empresa? Eu sei que a Lonax está montando uma filial no Recife, o Nordeste é um mercado importante para vocês, foi uma questão de logística, eu queria que vocês falassem desse novo projeto lá no Recife, né? Como é que está esse projeto, Poliana, de crescimento da empresa lá para o Nordeste do Brasil? A gente está muito ansioso para a filial de Recife começar a funcionar. É um sonho nosso. Essa abertura de filial, né? Isso é um negócio difícil, porque fazer isso à distância, né? Abrir uma empresa é difícil à distância, então, você imagina, né? E aí, o nosso desejo é abrir filiais em cada região do país. A gente está começando no Nordeste agora, porque é o nosso segundo maior mercado. O primeiro é Minas Gerais, onde a gente está instalado, e o segundo, o Nordeste. E Recife, a gente entende que, logisticamente, ela facilitaria a questão de recebimento de matéria-prima, de desenvolvimento de fornecedores. E é um estado que nos recebeu muito bem. Muito, né? Muito bem. O Sérgio, que está sendo o nosso farol agora com esse novo empreendimento, né? Nos apoiou, está sendo fundamental para esse projeto seguir adiante. E vocês também importaram agora uma máquina. Importamos da uma Itália, máquina. Aumentaram a planta industrial de Sargento. Queria que vocês falassem sobre o que essa máquina vai produzir. Que mercado é esse que vocês vão ingressar agora? Então, Lincoln, eu e a Poliana não paramos de sonhar, né, Poliana? Não. Tem muitos sonhos. Não, vocês constroem, né? Vocês projetam. Né? Pois é. Só sonha quem está dormindo. Então, a gente não para de projetar, sabe? Então, a gente tem muitos projetos para frente. O nosso projeto agora, né, em foco,
é a montagem dessa máquina. A gente trouxe da Itália, né? A máquina chegou agora, está sendo montada. E foi uma operação difícil trazer essa... Muito difícil. É Muito monstro de máquina 18 também. containers que ela veio desmontada, né? Lá para Paranaguá, para Porto lá no Paraná. Isso, Paranaguá. Tivemos muitos problemas para liberar a máquina, né? Muita burocracia. Como sempre, o Brasil não ajuda em nada, né? O nosso país é muito complicado. Você falou de estrada burocrático. escura, principalmente no Brasil, infelizmente. Muito burocrático, e essa burocracia... Mas vocês venceram essa fase. A máquina está lá, está sendo montada, é uma máquina de produto novo. A importação também, a gente aprendeu muito com a importação da máquina de geomembrana. Geomembrana. Então, esses erros que a gente cometeu lá foram minimizados aqui. Mas a gente está sempre aprendendo, né, Lincoln? Essa sempre máquina tem aprendendo. similar aqui no Brasil, não? Então, acho que idêntica. O que ela vai produzir? Poliana? Silo bolsa. Silo bolsa. Explica o que é silo bolsa para quem não conhece. Silo bolsa é um bolsão, é um tubo plástico enorme de 60 metros, né, até o mais vendido, para armazenar grãos e armazenar silagem. Para o agronegócio. Para o agronegócio. É uma inovação, né? A Europa sempre está puxando essas inovações no plástico, né? E a gente está sempre com essa visão lá, o que está acontecendo lá para trazer aqui para o Brasil, porque a indústria ela precisa estar antenada com as novas tecnologias, senão ela perece, né? O Brasil ele tem o silo de chão, né? Fura-se o chão, é o que a gente vende hoje, a lona que a gente vende, né? Se forra esse buraco e se armazena os grãos ali. Não, aí nesse caso do chão é com a nossa lona. A lona preta e branca, que a gente intitula como Lonax Agro. A Lonax Agro. Então você forra esse buraco, põe o grão, põe a silagem lá dentro. O trator vem compactando, tirando o ar, fecha e que fica dentro do chão, né? Fermentando ali. Né? Fermentando ali, depois você tira e vai alimentando o gado na seca. Esse silo bolsa, ele fica sobre a terra. Então, ele é um tubo, como a Poliana falou, aquilo entra, tem uma máquina apropriada que joga o produto para dentro e retira o ar. Então, tipo... Ela vai empurrando o material e o ar vai... Como é que chama a carne quando tira o ar? Como é que chama aquele processo? Sabe aquele processo que... A vácuo. É como se fosse a vácuo. E tira aquilo e deixa esse silo, fica sobre a terra lá o tempo que depois ele vai tirando, cortando o silo e vai tirando a quantidade que ele for tratado. Ou seja, uma tecnologia mais avançada. Muito mais avançada. Vai dar praticidade para o homem do campo. A grande vantagem é que, por exemplo, um silo de alumínio, que geralmente eles armazenam grãos, por exemplo, se você for comprar hoje, você vai gastar 200 dias, 400 dias para adquirir esse equipamento, né? Num saco, num silobag, você consegue adquirir da empresa, da indústria, com 15 dias ele está lá no campo. Cheio, e fora o custo, né, de um silo de inox, de um silo plástico. Né? Então, e fora que ele retira todo o ar, né, por esse sistema que a Ivana está explicando. Mais eficiente aqui. também. Ele é mais eficiente. Então, organismos, né, ali não sobrevivem pela falta de ar. A falta de ar e de luz, né? No silo de alumínio não é possível, de inox não é possível retirar o ar, né? Ou seja, vai ser uma grande sacada para o homem do campo, né? Para o agronegócio, que é a nossa mola propulsora do nosso país. É o sustento do Brasil. Se não fosse o agronegócio, eu não sei em que pé a gente estaria nesse país. Verdade, E vocês agora têm um foco, então, muito forte, vão ter esse foco, que já tinham na construção civil, né? Porque eu queria que você falasse das aplicações do produto. Da lona que vocês fabricam e do market share, que é a tua área. Sim. Como é que está a Lonax aí nesse gráfico, nesse biscoito, aí, nesse market share hoje? Tá. Como é que está em relação aos competidores, né, aos concorrentes da Lonax? Certo. Em relação a mercado, quando a gente fabricava só lona preta, era 100% construção civil. Quando a gente adquiriu esse novo equipamento para fazer a lona dupla face, aí a gente foi para o mercado do agronegócio e naquele começo foi muito difícil, né, mãe? Nós erramos. Nós lançamos um produto. O produto deu errado e nós tivemos que indenizar silos. Vários silos estouraram naquele episódio. Até aprender a fabricar, que a gente entendeu que era fabricar lona preta e não era muito diferente. Foi aí que vocês começaram a investir em pesquisa? Isso. Em E laboratório, pesquisa, qualidade. O que não destruiu a empresa nesse momento, porque foram várias
vários casos, né? Foi a postura que a gente teve de resolver esses problemas. Eu lembro que a gente contratou engenheiro agrônomo da Emater, por exemplo, eles visitavam cada um desses clientes que perderam esses silos. Refazia o silo para ele. Refazia, calculava as perdas, a gente indenizou cada perda. E ali, quando a gente fala de perda, não é só do material ensilado, né? É gado que deixou de alimentar e tem que pagar ração, né? Refazer o silo, então, hora homem ali, né, da mão de obra que ele tinha. Então, era um prejuízo grande. E eu lembro que a gente levou naquele episódio ali lucro de 3 anos da empresa para pagar esses prejuízos por esse erro que a gente cometeu. Verdade. Nessa... No erro de formulação, nós perdemos lucro de 3 anos, sabe? Para poder indenizar. Fazendo essas indenizações. Tivemos que recolher tudo que a gente tinha fabricado do mercado, buscar tudo de volta, moer tudo e entender a nova fórmula, como deveria ser, e lançar um novo produto. Relançamos. Mas esse cuidado com o pós-venda, com o cliente, com a satisfação, que no final das contas é o que define qualidade, é uma marca importante da Lonax, né? Está no DNA da empresa, né? Está. Lincoln, eu acho que a gente não vende mais produto, a gente vende serviço, prestação de serviço. E eu acho que é nesse momento que a gente descola da concorrência que está focada ali na venda de produto, entendeu? Então, esses diferenciais, assim, de ter uma embalagem, que essa embalagem, ela ajuda a organizar o estoque do cliente, né? Antigamente, a embalagem que a gente se deparou naquele momento era da própria lona preta. Um papelão. Com um papel, uma folha A4 escrita lá as medidas. Então, aquilo ali desgastava com o tempo, arrancava na movimentação do produto. Então, a gente fez uma embalagem super bacana, que tem um visual legal e que resolva, que faça o que se propõe. Né? Que facilite também a armazenagem. A logística Então, a gente foi encontrando esses caminhos onde tinha furo, né, que os mercados já faziam muito bem aquilo e que na lona era muito precário ainda, como a embalagem, um serviço de pós-venda. O saque, o próprio saque que não existia, a gente colocou o 0800, a gente achou a coisa mais chique do mundo, a gente tem um 0800, um canal de ligação com o cliente quando ele tivesse qualquer dúvida ou problema. A gente implantou a questão da lona no metro a metro, a marcação do metro a metro, que hoje no depósito o balconista ele tem que pegar uma trena ou uma fita métrica para medir. E hoje a gente tem umas tesourinhas que marcam lá, então que facilitou a venda no balcão. Já vem impresso. Já vem impresso. Então a gente realmente mudou esse conceito a ISO 9001, do produto. Que criou processos, eu acho que foi um marco importantíssimo. A gente padronizou que o nosso desejo é que a lona fosse igual ao McDonald's. Em qualquer momento, qualquer matéria-prima que se comprar, ela tem que sair desse jeito. Mas isso é impossível. Reciclado, ele varia. Não é igual virgem. Então, foi também um trabalho fantástico que a Ivana fez com os fornecedores, desenvolvimento desses fornecedores para a gente criar essa padronização, que foi árduo, um trabalho muito árduo. Muito. A automação de processo hoje, a gente antes enchia com canequinha, né? Quantos % de pigmento tem que colocar? Então era. Põe um canequinho aí, entendeu? Coloca um copinho, esse copinho representa 1%, ou 2%, ou 5% de pigmento. E aí, se o funcionário estivesse feliz, estivesse bem, ele colocava a medida. Se ele estivesse mal, dormisse lá no momento, ficava sem. Né? Então, punha mais, aí a conta não fechava. Hoje o processo é todo automatizado. O processo automatizado também foi uma coisa que mudou completamente a indústria. Desperdícios, né? Tinha muito desperdício. Então, eu acho que assim, hoje a gente pode falar assim, com muito orgulho, que hoje a gente tem o melhor produto que a gente pode tirar do reciclado. Nós temos seguramente a melhor lona do mercado, porque a gente é muito cuidadoso com tudo que faz. Melhor custo-benefício. Mas sim, é verdade. Bom, e depois da Lonax, né, essa evolução toda no Lonax, nós resolvemos empreender em outro segmento, que foi a GEL, que eu queria que você falasse um pouquinho, que nós não falamos da GEL nada ainda. É verdade. Né? Eu cheguei a citar aqui na geomembrana de maneira errada, equivocada, mas você podia falar. Pois é, a geomembrana é uma manta. Então, para fazer
a proteção de lagoas na mineração, no aterro Açude sanitário. também, né? Quando o fazendeiro quer criar uma irrigação na sua plantação, ele precisa comprar os pivôs de irrigação e fazer as lagoas E que os são canais feitas para também. reter água, e os canais. Aí ele faz né? tudo de gel, né? De Pra não ter geomembrana. que- Ele usa cimento, né? Canais de cimento, que é muito caro. Então ele Caríssimo, faz e que tudo, gastaria muito mais tempo, né? é, Processamento muito mais tempo, longo. é. Então é feito com geomembrana, que é um produto super E é um eficiente produto pra muito isso. técnico, a gente dependeu de várias certificações, né? Nós somos certificados agora por um Pelo instituto, GAILEP, por né? GAILEP, que é Nós temos um... laboratório. O laboratório é quase que montar uma outra empresa, É, porque os equipamentos são caríssimos e muito melindrosos, né? muito. Então, A manutenção treinar é essa caro, o equipe- equipamento é caro, a equipe é cara, É. né? Você precisa de engenheiro químico em todos os turnos e toda a aparelhagem é muito cara, Tudo é a muito manutenção, tudo é muito caro para você manter um laboratório, né? e essa certificação ela é super difícil de conseguir, assim, a gente... Ela é muito séria, Muito né? séria, é uma acreditação tem que- internacional. internacional, e realmente você tem que cumprir todos os requisitos. E não é fácil, né, Não, Poliana? Nós não. levamos praticamente uns dois anos, né? Dois Para para 3 certificar. anos. Depois de pra tudo certificar. ajustado, ainda levamos uns 2 anos para certificar. Então, a GEO hoje é uma realidade muito, né, muito A GEO bacana. é um marco, assim, que a gente está saindo de produtos que não tem muita técnica, Uhum. exigência técnica, Aham. para um produto que tem exigência técnica. Então, acho Muita que a gente, exigência muita, técnica, né? né? Muito. Muita, porque o risco ali ambiental de um rompimento de uma barragem dessa aí e de contaminação de solo também é muito grande. Então, O que até nos encorajou para esse bolsa, que eu acho que agora a gente está preparado para isso, entendeu? A gente Sim. conhece mais, assim, a parte técnica dessa parte de plástico, porque a lona não te exige tanto, né? apesar que trabalhar com reciclado é infinitamente mais É difícil do que verdade, virgem. é verdade, Né? é verdade. Mas assim, a gente tinha medo de ir para produtos técnicos por causa Verdade, do você risco, tem razão. do risco do negócio. É Né? verdade. São valores mais altos, É. são riscos, tem riscos ambientais, coisa que a lona Você falou em risco não ambiental, tem. me lembro logo de Brumadinho, e lá tem Iotim. Iotim tem o produto da Onax, não Sim, tem? tem uma lagoa maravilhosa lá que tem um produto nosso. Foi um projeto bem bacana. Nosso produto, assim, a geomembrana já é um produto que é muito real, ele já está, acho que no mercado nacional, pode dizer assim, sabe? Está Sim. muito ligado ao agronegócio, porque o agronegócio já está conosco, né? Então ficou fácil a gente Foi mais inserir, fácil né? Foi ir mais atrás fácil. desses clientes, né? A gente já conhecia esse mercado. Então a GEO hoje é uma realidade mesmo, e é um produto tão respeitado quanto a lona, né? A gente conseguiu isso, trazer para essa. Ele até colocou a foto aí de um poço, né, de geomembrana. Trazer da lona esse respeito também para a GEO, né? Essa credibilidade, vamos dizer, para a GEO, né? Olha, que história magnífica. E agora tem esse projeto da comunicação, você falou de tanta coisa, do laboratório, do passado da empresa. Tudo isso você vai poder assistir nos canais, nas redes sociais da Lonax, né? A Lonax vai começar a produzir muito vídeo dentro dessa linha de governança corporativa, de transparência, né? Que as Sim. grandes corporações se comprometem a ter com a sociedade. Né? Essa questão de trabalhar também com material reciclado é algo absolutamente contemporâneo. Sim. É uma exigência do mundo moderno. Né? E De ter agora, cuidado. agora é bonito trabalhar com É. reciclado, É, tá, é isso que eu gente? falo. Antigamente não era bonito, É não. Era, verdade. todo mundo olhava. É Num verdade. caminho, num carro escuro, como você falou agora, não. Agora é uma obrigação das empresas. É Né? verdade. Ter cuidado com o meio ambiente, eu sei que vocês têm. E é muito legal esse projeto, que a gente vai ter o prazer de participar, né? A gente aqui do 5G, de mostrar para o mercado como a empresa se posiciona, como a empresa produz, como a empresa respeita o meio ambiente. Né? Eu já estou conhecendo um pouco da empresa e realmente estou muito impressionado. A Ivana, que já me disse internamente que tem uma obsessão por limpeza e arrumação, né? Tem um toque, né, de limpeza, mas isso foi muito legal porque ela levou isso para
para a Lonax. É impressionante quando você visita a empresa. Não, a Lonax você pode servir o almoço no chão Pode. da fábrica. Tem um grão de arroz, gente. É impressionante. Isso tudo vocês vão poder assistir nessa série que a gente vai produzir, né, sobre a Lonax, sobre esses processos, sobre essas pessoas maravilhosas que passaram e ainda estão presentes. São cerca de 230 colaboradores, né? Agora se chama colaborador, né? Mas são funcionários de fato, né? Gente que ajuda, faz da Lonax essa empresa maravilhosa, que é um orgulho para o nosso país, para Sarzedo, para Minas Gerais. Eu queria agradecer a vocês. O nosso tempo já está esgotado, a gente tem um compromisso de tempo. Que passou rápido, hein, Lincoln? Você estava, não, parecia que era difícil, uma hora. Eu falei, era tranquilo, o assunto é espetacular. Né? Eu iniciei a conversa dizendo o seguinte, que nós duas somos ótimas para trabalhar, mas somos péssimas para falar, né, Poliana? Não é nosso negócio falar. De si, né, parece uma vaidade, soberba. Então, exato. Não, mas geralmente todo mundo quer falar das momentos de glória. E verdadeiras. Como você né, Ivana? E você, Poliana, a dupla Polivano, né? Que o pessoal brinca lá da equipe do marketing, realmente vocês são a Polivana. Parabéns pela empresa e muito obrigado por participar desse projeto aí, né? Que está só começando. Hoje é um programa que precursor. Esse é o Marco Zero, né, Marco Lincoln? Zero, exatamente. Como vocês estiveram lá atrás, tomara que seja boa sorte, né, para nossa trilha aí que nós vamos vocês têm que estar no mundo virtual, é importante, né? É legal. Eu quero voltar para falar sobre o Bem Viver, sabe? Porque é um projeto lindo da Lonax. Mas a gente vai ter uma matéria especial, né, sobre o Bem Viver. E falar que o Bem Viver também, ele recicla tudo. A Lonax não joga absolutamente nada fora. Né? Tudo é aproveitado e esse aproveitamento virou um projeto. E nós precisamos falar dele, que é muito legal. Né? Tem muito assunto para frente aí, né? Você pode se inscrever no canal ou no 5G, que a gente vai transmitir simultaneamente aqui no 5G e também, logicamente, no canal do YouTube da Lonax. Se inscreva no canal, vai ter sempre conteúdo muito bacana, pertinente, não é abobrinha de internet não, é coisa bacana, você que está estudando marketing, você que quer empreender, que tem essa veia, como a Ivana mostrou quando era jovem, já com 9 anos, eu acho fundamental, né? Tem essa bandeira aí das mulheres e tal, e essas são duas pessoas, são duas mulheres, né, por acaso, são do sexo feminino, que empreenderam de uma maneira espetacular, com Deus, pelo jeito, né? Deus estava ali do lado, né? Sempre muito presente. Esse processo, né? Atiraram no que viram, acertaram no que não viram. Verdade. E só Deus mesmo para explicar. Só Deus. Mas não só, porque Deus dá a gente o livre-arbítrio e vocês tiveram muita resiliência, muita perseverança nessa história de tragédia. Olha, vocês são um exemplo para quem está assistindo, um exemplo para todo mundo. Parabéns. E a gente vai falar mais. Depois a gente fala sobre o Bem Viver. A gente vai produzir uma matéria especial. Vamos colocar lá no Instagram, no Eu acho YouTube. que cada departamento merece, né? Vamos fazer um vídeo, porque verdade. Tem histórias muito bacanas. História bacana. Essa história que você contou da automação, né? A automação também merece. O João chegou, o atual gerente industrial, um cara, gente muito boa. O João foi outro farol aí. Outro grande colaborador, né? Outro farol. Veio da Fiat, da indústria automotiva, e levou essa filosofia de acelerar o processo, que você já tinha esse processo de automação. A automação, né? Já existia na sem chegada do João. substituir o homem, para ajudar o homem. Isso também achei muito legal. Tá? Vai substituir o homem, a máquina. É porque era muito braçal, né? E agora eles bater no balde, né? Vocês batiam o balde, né? Essa matéria já está disponível aí nos canais do Instagram. Você pode entrar no canal da Lonax, tá? Que tem essa matéria muito legal, muito curioso isso. É muito importante para vocês entenderem o que há por trás da empresa. E ao longo desse tempo aí, daqui para frente, como a Poliana falou, esse é o Marco Zero. Mas tem muita coisa bacana, muita coisa legal. Com isso tudo, eu acho que tem uma frase, eu não lembro de quem, tem um empresário que usa muito essa empresa famosa, se eu não me engano, é da Ambev. Ele fala assim, pense grande, comece pequeno.
E essa foi muito a nossa história, Foi. né? A gente, até hoje, a gente pensa assim, a gente quer dominar o mundo, tá, ali? Bora. Mas assim, não sei quanto tempo que a gente vai gastar. É, Mas a gente não vai parar nunca. é. Né? Mas assim, começar pequeno é importante, porque se você esperar aquele momento ideal para começar, você não vai começar nunca. Nunca, é. Né? E no mundo Nunca é o momento eminentemente certo. masculino, né? Que vocês, enfim, tem esses outros assuntos a gente vai debater ao longo desse processo aí, Legal, desse projeto Lunax Play, né? Que a gente está começando agora, isso aí. né? Muito legal. Obrigado pela presença de vocês ao vivo aqui. Muita gente aqui estava querendo participar, né? O professor Marcelo está aqui acompanhando, aí o Marcelo Amaral, que foi importante também lá no início da Muito empresa. importante. Sim. Né? Então é importante, falando em importância, você se inscreva nos canais da Lunax, que a gente vai enviar muito conteúdo dessas histórias e da história que essas duas vão construir daqui para frente. A Polina já deu uma dica aqui, ó. A gente tem um projeto, vou repetir, sonha para quem está dormindo, tá, gente? Tem um projeto de construir uma filial em cada região do Brasil. A primeira vem aí, do Recife, né? A gente Sim. deve Sim, fazer até inaugura, vamos lá fazer uma matéria, vamos lá fazer uma inaugura matéria lá. muito em breve, uns E a 60 fábrica tá dias, ficando 40, maravilhosa. muito bonita a fábrica. Meio que cópia da daqui, É, Sarzeda. é. Que legal, né? É isso Muito aí. legal. Crescimento. É disso que o Brasil precisa, não é de teoria e tal. É a minha posição, tá, gente? São duas mulheres, ó, mandaram ver. Né? Não tem esse negócio de bandeira, não. É mão na massa, mão na lona. Lunax é uma empresa, a Lunax protege muito mais. Obrigado pela presença. Obrigada, A Lincoln. gente que agradece a você, toda a sua equipe. A todos que nos Todos assistirem, que nos né? apoiaram, né? Idealizaram esse projeto, construímos juntos. É. O Luiz da Aliás, a Carol da Bolacha Carol da Comunicação. Acho que eles. O Luiz, fantástico. Fantástico. Empresa Acho que a incrível, gente uma está com um agência incrível. timaço, né, O Lincoln? Tá, eu acho que Marcelo. sim. O Marcelo encabeçou o projeto, O mas Marcelo é o assim, professor, né? O professor, Professor, exato. né? Mas o Luiz Ele é o e a escolar, Carol, ele que bota o time para andar. É. É verdade. Então, Então tá. acho que nós estamos com um timaço para a gente voar cada vez mais alto. É. Nosso Tá bom. desafio do digital. Então tá, valeu. Boa Né? A noite, gente muito que obrigada a agradece. todos. Uma ótima Boa noite para você. noite. Obrigada. Até já, tchau. Lunax protege muito mais. Lunax protege muito mais. Lunax protege muito mais. Lunax protege muito